Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora da Assunção, do Filho do Espírito Santo também. Então vamos só voltar um pouquinho o que é que a gente falou rapidamente na última aula, um pouco nas últimas aulas, só para retomar o fio da meada. Nós falamos do grande trabalho, né, do historiador Jonathan Riley Smith, que é o maior historiador das cruzadas em todos os tempos, né? Morreu agora, recentemente, 7 anos atrás. Então, ele deixou estudos realmente definidores da história da cruzada, né? Ele estudou profundamente com seus alunos na universidade, em que ele era professor. Então, o que ele fez, né? Ele estudou os cartulários, né? Quer dizer, as cartas, as escrituras que existiam nos conventos, porque é lá que estão os registros mais preciosos de quem foi a cruzada, né? Os cruzados precisavam de recursos para ir para a cruzada, eu já falei para vocês. Ir para a cruzada significava investir entre 4 e 5 anos de receita da família, né? Então, não era uma coisa muito simples, não era uma decisão simples, era uma decisão que afetava toda a família, né? Então, falei dos cartulários, a preparação dos cruzados para ir, né? Falei, por exemplo, do Duque da Normandia, Roberto, Duque da Normandia. Normandia, certamente o ducado mais importante da França, né? Tão importante que esse ducado apenas conseguiu tomar a Inglaterra, né? Derrotou um país inteiro, um país forte como a Inglaterra, né? Então, o Duque da Normandia, o Roberto, ele empenhou o ducado da Normandia para ir para a cruzada, né? Ele nunca mais recuperou esse ducado inteiramente. Ele não morreu na cruzada, ele não foi feliz na cruzada, mas não morreu na cruzada. Ele retornou e teve muitas brigas com os irmãos deles, etc., mas nunca retomou totalmente e duradouramente o ducado da Normandia. Eu falei de um cruzado chamado Hugo de Chaumont-sur-Loire, né? Esse Hugo foi à cruzada 2 vezes, o que é um negócio extraordinário, né? Ele foi para a primeira cruzada e depois ele acompanhou uma pessoa que foi ser o rei de Jerusalém, né? O rei de Jerusalém, o primeiro rei de Jerusalém, que foi Balduíno, vamos falar um pouco sobre ele hoje, não teve filhos que sobreviveram a ele, né? Ele teve filho da primeira esposa, mas que morreram em tenra idade, então ele não teve filho. O segundo rei, que também era Balduíno, teve 2 filhas. Então, uma dessas filhas se casou com um duque da França, né? Esse duque foi então para a Terra Santa para ser rei de Jerusalém. E esse Hugo de Chaumont-sur-Loire foi com esse duque para servir na Terra Santa. Ele já estava velho, obviamente, né? A primeira vez que ele saiu em cruzada foi em 1096 e ele retornou para a Palestina em 1129, ou seja, 23 anos depois que ele partiu para a primeira cruzada, né? Mas a ideia dele era morrer na Terra Santa. Muitas pessoas tinham essa ideia de morrer na Terra Santa. Na hora que fosse morrer, estar lá e ser enterrado lá, perto do túmulo de Nosso Senhor, né? Então, o Hugo de Chaumont-sur-Loire foi enterrado no Monte das Oliveiras, né? Eu mostrei para vocês o castelo, né, dele, no Loire, né, no Vale do Loire, né? Que é uma coisa magnífica. Esse castelo que eu mostrei não é
não era o da época dele, é um castelo que foi reconstruído, etc., mas mostra que era um sacrifício, era uma renúncia muito grande ir para a cruzada, né? Só que, obviamente, eles achavam que tinha uma compensação muito maior, né? Pelas indulgências oferecidas pelo Papa, né? Eu falei que o ponto de encontro dos cruzados era em Constantinopla, né? Constantinopla era a maior cidade da cristandade, disparado, mais rica também, mais bela, né? E lá os cruzados iriam se encontrar. Então, provavelmente na próxima aula ou nas aulas seguintes, nós vamos falar um pouco dessa chegada dos cruzados em Constantinopla, e o que é que aconteceu a partir daí. Nós vamos entrar um pouco na história mesmo, no dia a dia, como é que foi a marcha, como é que foram as batalhas, etc., né? Eu mostrei como é que eram as muralhas de Constantinopla. Mostrei primeiro o caminho, né, que os cruzados seguiram. Cada um foi por um caminho diferente, cada exército foi por um caminho diferente, simplesmente porque não haveria comida para todos se todos fossem no mesmo caminho, né? Passou uma primeira leva, o primeiro exército, se viesse um segundo atrás, já não teria mais o que comer, né? Então, então eles foram por caminhos diferentes, né? O Godofredo de Bulhões com seus irmãos, o Conde de Toulouse, o Raymond de Saint-Gilles foi por outro caminho, o Duque da Normandia, o Duque de Flandres, etc., foram por outro caminho, via Itália, mas todos se encontraram e se encontrariam em Constantinopla, né? Quando, obviamente, o imperador de Constantinopla lá viu chegar aquela multidão de soldados, mais peregrinos desarmados, né, homens, mulheres, velhos, ele ficou muito assustado. Então ele falou, se eu esperar todo mundo chegar e ficar junto aqui, esse pessoal vai me ameaçar, né, vai capaz de querer tomar Constantinopla. Então a ideia do imperador era, chegou, ele já passava para o outro lado do Bósforo, né, já para a Ásia Menor. Isso nós vamos ver com detalhe. Mas eu acho interessante mostrar a defesa de Constantinopla, as muralhas de Constantinopla, a defesa de Constantinopla, né? Muralha era uma coisa extremamente difícil de ser atacada, né? Uma cidade amuralhada era uma cidade que era muito sacrifício e muita perda humana você tomar uma cidade amuralhada. Claro que houve muitos casos na história, mas muitas vezes era uma traição, muitas vezes era fome. Não posso tomar, não entra ninguém, eu vou deixar as pessoas lá ficarem com fome de tal maneira que eles vão se render. Então a muralha de Constantinopla tinha esse esquema mostrado aí, né? Eram, na verdade, 3 muralhas, né? E na frente tinha um fosso, né? Então você tinha primeiro que atravessar esse fosso, aí tinha uma pequena muralha, aí depois você, vencendo essa primeira muralha, você estava diante de uma muralha bem mais alta, vencendo essa segunda muralha, você tinha uma outra mais alta ainda. Então era uma guerra e uma luta muito difícil, tá? Então Constantinopla era assim. Essa muralha, obviamente, aí é um restauro, né? Mas mostra como é que era, né? As pedras não são as mesmas, etc., mas a estrutura é a mesma. Depois eu falando de Constantinopla, que os árabes que conquistaram tudo, né? Logo depois de Maomé, eles não conseguiram conquistar Constantinopla, porque foi a primeira vez na história, né, em que a tecnologia decidiu uma guerra, né? Mostrando aí nessa ilustração o fogo grego, né? Você vê um barco bizantino ou de Constantinopla cuspindo fogo em cima de um barco inimigo, e o barco inimigo pega fogo, né? O barco era de madeira, né?
Os barcos só se tornaram de ferro, né, metal, etc., no século XIX, né, com o desenvolvimento da cirurgia, da siderurgia e a máquina a vapor, né? Mas assim, o fogo grego era uma tecnologia. Até hoje ninguém sabe como é que se fazia o fogo grego, mas ele não era apagado com água, né? Então era uma coisa misteriosa, né? E decidiu as guerras, os cercos que os árabes fizeram em Constantinopla foram em vão por causa do fogo grego, né? Então, se eu mencionei isso daí. Eu mencionei também aquela situação, né, de povos que estão lutando por uma coisa extremamente da terrena, né? E que quando aquilo que eles, o objetivo, né, o comandante supremo que eles tinham, que era um grande general, um rei, morria, acabava a causa, né? Eu falei isso para contrapor, né, ao caso das cruzadas, em que não havia nenhum rei nas cruzadas. Na primeira cruzada não houve nenhum rei, na segunda houve. Na primeira cruzada não tinha nenhum rei, só tinha nobres. Cada nobre comandava o seu próprio exército, né? Ninguém mandava no exército do outro nobre. Como é que um negócio desse pode dar certo, né? Porque a causa era maior, né? Era uma causa superior. E eu mencionei dois casos, né, que são exatamente o oposto do caso das cruzadas. Então, o primeiro que eu mencionei foi o caso dos gregos. Os gregos, como é que os gregos, né, conseguiram derrotar os persas, né? Os persas é o maior império da Terra naquela época, e até aquela época, né? Uma coisa gigantesca, uma população imensa, uma enorme riqueza. A Grécia é aquela coisinha pequena. E os gregos conseguiram derrotar os persas nas duas grandes invasões que os persas fizeram na Grécia, né? Primeiro, em 490, eles derrotaram os persas na Batalha de Maratona. Falei para vocês porque é muito curioso, né? Atenas era uma cidade amuralhada. Por que que os gregos não esperaram os persas de trás das muralhas? Eles iam demorar muito, iam ter muito sacrifício para tomar Atenas. No entanto, os atenienses saíram de Atenas e foram enfrentar os gregos, os persas, na praia de Maratona. Por quê, né? Porque a grande riqueza de Atenas e da Grécia em geral era a oliveira, né? Então, a oliveira ficava fora das muralhas. Eles raciocinaram, bem, se os persas tocarem fogo nas oliveiras, nós estamos perdidos. Então, eles saíram da muralha, arriscaram essa desvantagem, ou perderam essa vantagem de estar dentro das muralhas por causa das oliveiras, porque você pode plantar de novo, mas vai demorar muitos anos para ela dar, né? Quer dizer, a oliveira é uma espécie assim de árvore da caridade, né? Que você planta para outros, né? Para outra geração usufruir. Então, os gregos, e depois eles venceram de novo, 10 anos depois, já um outro rei persa, né? O Xerxes, né? Primeiro foi o Dario, foi aquele episódio célebre lá dos 300 de Esparta e tal. Mas os gregos venceram de novo. Então, os gregos, por que eles conseguiam vencer? Porque eles eram muito organizados, disciplinados, né? O exército grego era muito disciplinado, né? Os hoplitas gregos, né? Então, o que acontece? Os persas passaram a contratar os gregos como mercenários nas suas guerras, né? Então, esse exemplo que eu mostrei aí nessa ilustração é uma batalha que houve em 401 a.C., a batalha de Cunaxa, né? Havia dois irmãos, né? Duas pessoas que queriam o trono da Pérsia. Um deles chamou os gregos, né, para auxiliá-lo. E os gregos foram, 10.000 gregos,
né? E eles... Havia grego do outro lado também, né? Todo mundo queria contratar os gregos, eram grandes soldados, disciplinados, etc. Então, esses 10 mil, né, ganharam a batalha para uma das partes lá dos persas, porém o rei deles, que os contratou, morreu na batalha. Então eles ganharam a batalha, mas perderam o trono ficou com aquele que sobreviveu. Isso é para mostrar o seguinte, o importante era a pessoa humana daquele rei, né? Não era a causa, né? Então eles ganharam, mas perderam, né? E os persas, né? Era uma coisa que acontecia muito no Oriente, né? Essa falta de cumprimento da palavra dada, né? Eles chamaram, depois que os gregos venceram, o perdedor se tornou rei, o perdedor chamou os oficiais gregos para uma conversa. Quando os oficiais gregos chegaram lá, ele mandou matar todos. Então, os gregos ficaram sem chefe. Então, elegeram outros chefes, né? E um deles foi o Xenofonte. E esse Xenofonte escreveu um livro célebre, né? Chamado Anábasis, né? Que conta essa retirada e essa marcha dos 10 mil de volta para casa, né? Então, esse mapa mostra o caminho de ida e o caminho de volta, né? A volta eles foram na direção do mar, né? O mar é a essência dos gregos, né? Até hoje, né? Então, assim, eles seguiram esse caminho, atacados pelo rei vencedor, atacados pelas tribos que tinha no meio do caminho. Morreram aí uns 3, 4 mil gregos nesse processo, nessa retirada, muitos de fome, muitos de doença, né? Mas invictos, até chegarem no mar, chegaram no Mar Negro, né? E de lá eles foram voltando para casa de barco, né? Bom, então agora assunto novo, tá? Nós vamos retomar a cruzada de um ponto que a gente ainda não tinha mencionado. E é uma coisa muito interessante, né? Tem uma pessoa importantíssima chamada Ida de Bulônia. Ela é uma bem-aventurada, né? Ela é uma bem-aventurada, Ida de Bulônia. Ou também Ida de Lorena, da Lorena, né? Ela nasceu aí mais ou menos em 1040 e ela teve 3 filhos homens. Os 3 filhos homens dela foram para a primeira cruzada, né? Já vou mencionar. Essa Ida, ela descende de Carlos Magno, né? O pai dela era descendente de Carlos Magno. O pai dela se chamava Godofredo II, o Barbudo, né? E ela também era sobrinha de um papa, o Papa Estevão IX, né? O dia da festa dela é 13 de abril. Ela foi educada numa abadia, o único lugar onde você podia estudar naquela época era numa catedral. E ela se casou com 17 anos com Eustáquio II, né? Que era o conde de Bulônia, por isso que ela é Ida de Bulônia. E desse casal nasceram 3 filhos, né? Que ela educou com uma sólida educação cristã. Quem são os filhos? O mais velho, Eustáquio III, que quando o pai morreu, ele ficou com o condado de Bulônia. Ele nasceu em 1058. Godofredo, que foi o chefe do exército que partiu para a cruzada do norte da França, do sul da Alemanha, Godofredo, né? Que se tornou o defensor do Santo Sepulcro. E Balduíno. Nós vamos falar bastante sobre esse Balduíno, porque é muito interessante a vida dele, né? O Balduíno que se tornou conde de Edessa e rei de Jerusalém. É uma pessoa extraordinária, esse Balduíno. Perigoso e tal, mas assim, uma pessoa realmente extraordinária. Nós vamos falar sobre isso. Ao contrário do costume da época, né, Ida, ela não usou ama de leite, né, ela mesma amamentou os filhos, né, porque ela tinha medo de que a moral da ama de leite passasse para os seus filhos, né. E ela
ela se tornou muito rica, a Ida de Boulogne, quando o marido dela morreu, né? Então, ela ficou com algumas terras e ela ajudou financeiramente aos 3 filhos que foram para a cruzada, né? Não é todo dia que você pode ter uma direção espiritual de alguém como Santo Anselmo, né? Que é um dos grandes santos e um dos grandes doutores da igreja, Santo Anselmo. E Ida de Boulogne, a bem-aventurada Ida de Boulogne, teve a direção espiritual de Santo Anselmo, né? Obviamente, uma das alegrias dela, né, foi quando os filhos dela conquistaram Jerusalém, eles mandavam relíquias para ela, né? E ela foi distribuindo essas relíquias entre os monastérios que estavam sob proteção dela, né? O marido dela também tem uma história muito interessante, né? O conde Eustáquio, né, ele morreu em 1087, né, e deixou grandes propriedades, porque não apenas propriedades na França, mas grandes propriedades na Inglaterra, porque Eustáquio, né, o conde de Boulogne, ele foi um dos companheiros de Guilherme o Conquistador, né? Ele cruzou o canal junto com Guilherme o Conquistador e ganhou como prêmio, né, grandes propriedades na Inglaterra, né? Então, a família dos condes de Boulogne tinham muitas propriedades na França, no norte da França, no norte ali da Europa e na Inglaterra, tá? Ela vendeu parte dessas terras para ajudar os filhos, né, que estavam se preparando para ir para a cruzada, né? Quer dizer, em todas essas instâncias, a gente vê pessoas vendendo suas terras, vendendo seus bens para poder ir para a cruzada, né? Talvez para morrer, né? Nenhum cruzado achava que ia ter que ficar lá, na Terra Santa. Eles achavam que o imperador de Constantinopla eles chegariam em Constantinopla, o imperador iria com eles, iriam conquistar as terras, o imperador tomaria conta daquilo ali, né? Era essa o que eles pensavam, né? A ilusão deles era essa, né? Mas não foi assim que aconteceu, né? Ela recebeu, isso eu nunca tinha visto isso, né? Isso eu vi na Wikipedia. É razoável isso? É razoável. Eu nunca vi escrito isso num livro, tá? É que o Godofredo, quando ele se tornou o defensor do Santo Sepulcro, né, o que seria o rei, né, de Jerusalém, deram a ele uma coroa para ser o rei como rei de Jerusalém, e ele disse que não aceitava ser chamado de rei, né, ou ter uma coroa de ouro no lugar em que Nosso Senhor teve uma coroa de espinhos, né? Então ele, segundo essa referência, ele mandou essa coroa em vermelho, né? Vermelho é prata com ouro, banhada de ouro por cima, né? Ela fica com a aparência do ouro, mas embaixo é prata, tá? Então ele mandou a coroa de vermelho, de rei de Jerusalém, para a mãe dele, Ida de Boulogne, né? E ela ofereceu essa coroa a Nossa Senhora de Boulogne, a igreja de Nossa Senhora de Notre-Dame de Boulogne, né? Ida morreu em 1113, né? Depois que o filho heróico dele, que foi o Godofredo, já tinha morrido fazia 13 anos. O Godofredo morreu no ano de 1100, né? E os restos mortais de Ida de Boulogne andaram de um lugar para outro, né? Mas finalmente, hoje, né, os restos dela estão no convento beneditino de Bayeux, na Normandia, né? Bayeux é uma cidade que vale muito a pena ser visitada. A Normandia toda vale a pena ser visitada, né? Porque tem muita história, né? A Normandia, a Bretanha. Mas a Normandia, em particular, né, tem história recente, inclusive, a Segunda Guerra Mundial, o desembarque aliado lá
em 1944, né, 6 de junho de 44, tem todos os lugares do desembarque, tem os cemitérios, né, dos soldados que morreram. O cemitério americano é uma coisa espetacular. E Bayeux, né? Bayeux tem umas cidades na Normandia com os nomes assim que a gente pensa que não existem, né? Sainte-Mère-Église, Santa Madre Igreja. É o nome de uma cidade na Normandia, né? Sainte-Mère-Église. Bayeux, em particular, era sede de bispado, e tem lá uma das grandes preciosidades da história, que é a tapeçaria de Bayeux, né? É uma coisa espetacular. Tem até aí algumas suspeitas de que quem talvez tenha mandado fazer essa tapeçaria foi o marido de Ida de Boulogne, porque ele estava ao lado de Guilherme o Conquistador. E essa tapeçaria mostra a história da conquista da Inglaterra, de Guilherme o Conquistador, a conquista da Inglaterra. É uma coisa espetacular. Parece uma tira de desenho, né? Assim, enorme, né? Tapeçaria de Bayeux. O Eustáquio, marido de Ida de Boulogne, ele é um das raras pessoas que documentadamente estavam ao lado do Guilherme o Conquistador na conquista da Inglaterra. Ele estava na Batalha de Hastings, que é uma das batalhas, é uma daquelas datas e batalhas que a gente tem que decorar o nome, né? Batalha de Hastings, 1066. Né? Foi a batalha que definiu a conquista normanda da Inglaterra, né? E aí a gente passa a entender um pouco nos filmes, né, de Hollywood, etc., né, assim, os normandos sempre são os vilões, né, os saxões é que são os bonzinhos, né? Isso é falso, né? Isso é um pouco de despeito, né, por a Inglaterra ter sido conquistada por normandos, né, um ducadozinho da França. A Normandia, sei lá, 10, 20 vezes menor do que a Inglaterra, né? Mas eu falei para vocês, os normandos, né, os vikings que foram para a França, né, e o rei da França perdeu a esperança de derrotá-los e deu a terra para eles. Então eles se misturaram lá com os franceses e foi essa mistura que deu os normandos, né? Nor é norte, né? Man, homem. Normando é o homem do norte, né? Então deu uma raça assim de uma energia gigantesca, né? E que fizeram muito bem a cristandade, esses normandos, né? Vou falar mais coisas aí ao longo do tempo. Então o marido de Ida de Boulogne, ele estava na Batalha de Hastings, né? E ele está na tapeçaria de Bayeux, né? O nome chamavam ele Eustáquio dos longos bigodes, né? E o bigode dele realmente nessa ilustração da tapeçaria de Bayeux tem um bigode grande aí, né? Pelo menos eu acho que é isso. Não está o nome dele todo, né? As pessoas abreviavam muito os nomes, né? Sem nenhuma regra, né? Então o nome dele está assim, tem um E, aí um branco e depois T-I-U-S, mas juntando o que estaria abreviado, Eustácios, né? Eustáquio, né? Então, a tapeçaria de Bayeux é uma obra-prima, é um documento histórico de altíssimo valor para a gente ver como é que os guerreiros se vestiam, como é que eles se comportavam numa batalha, etc. Os cavalos, os escudos, né? Você vê que aí eles já usavam o estribo há muito tempo. O cavaleiro já usava estribo, então você já podia lutar uma batalha a cavalo, sem risco de cair facilmente, né? O estribo, ele permitia que antes do estribo, você caía com muita facilidade. Aí é uma visão maior daquele trecho maior, só que do lado do Eustáquio
está o Guilherme I, né? O Hic est Wilhelmus Dux, aqui está o Duque Guilherme, né? O Guilherme da Normandia, né? Você vê que os soldados estão com uma cota de malha, né? As coisinhas assim. Então, dá para tirar muita conclusão dessa tapeçaria, tá? Bom, agora vamos falar um pouco, então, do Balduíno, né? Assim, os livros de história, em geral, né, pintam o Godofredo como um grande herói e Balduíno como uma pessoa muito secundária. Não, isso não é verdade. Tá? Balduíno realmente foi um grande rei. Né? Errou muitas coisas na vida, etc., como todos, né? Mas ele era um grande rei. Então, vamos ver alguma coisa aqui, né? O exército dos irmãos, dos filhos da bem-aventurada Ida de Boulogne, né? Segundo o Papa, né? Era o maior exército que foi para as cruzadas, né? A população do norte da Europa era maior que a população do sul da Europa, né? A Europa já tinha tido o benefício da revolução da agricultura, tinha muito alimento, as pessoas já sabiam como arar a terra de uma maneira extremamente eficiente, né? O arado profundo que sulcava a terra e ao mesmo tempo... Sim, isso é uma coisa que um dia a gente vai ver com mais calma, mas teve uma revolução profunda na Idade Média, que gerou uma quantidade de alimentos grande e morreu muito menos gente, né? As crianças não morriam tantas como morria antes, né? E o exército, então, do Godofredo, do Eustáquio e do Balduíno, os três irmãos, era o maior exército organizado que saiu da Europa para a Terra Santa. O Papa Urbano, numa carta que ele escreveu, ele disse que maior que esse exército, só o do Pedro Eremita, mas o exército do Pedro Eremita é um exército mais desorganizado, né? É o exército do impulso, né? E o Papa tinha dito, quando ele lançou a cruzada, ele disse, olha, partam na Assunção, né? Partam na Assunção. Então, ou seja, 15 de agosto. Por quê? Porque na Assunção, inclusive, a colheita já tinha sido feita, quer dizer, tinha alimento, tinha uma situação mais confortável para as pessoas partirem. Eu também já falei para vocês, né? Ninguém dizia 15 de agosto, né? Você fala, a gente se encontra na Assunção, né? Então, 15 de agosto era uma coisa... O nome era Assunção, você dava o nome pela festa do dia, né? Então, o Pedro Eremita partiu antes, né? Ele partiu ali em abril, tal, maio, nós vamos ver isso ainda aí com mais calma, e era um exército grande, mas um exército desorganizado, que foi dizimado pelos turcos na Ásia Menor, né? Não tinha Tinha nobres nesse exército, tá? Alguns escaparam, mas houve um massacre geral, né? Os turcos pegaram esse pessoal. Pedro Eremita não morreu, ele não estava... Na hora do massacre, da batalha e do massacre que se seguiu, ele não estava lá, ele estava em Constantinopla. Bom, então o Balduíno, ele partiu para a cruzada no exército do irmão dele, né, em 15 de agosto de 1096. Né? A esposa e os filhos dele foram com ele. Como ele era o mais novo, olha como é que são as coisas, né? Normalmente, a herança fica com o filho mais velho apenas. Era assim que era. Até a Revolução Francesa, no norte da França, era assim. A herança não era dividida por todos os filhos, ela ficava com o filho mais velho. Senão ia partindo as terras, daqui a pouco você não conseguia nem sobreviver. O vizinho, um vizinho mal intencionado, tomava aquelas terras, né? Então, havia esse costume, que permaneceu até a Revolução Francesa. Aliás, foi um dos pontos que ajudou a Revolução Francesa, foi assim, o estímulo
que foi dar, não, cara, adere aqui ao nosso princípio que tu tem direito, por que que você não ganha nada também, né? Você que é um irmão mais novo, ou não é o irmão mais velho, não vai ganhar nada e tal. Então, assim, sempre tem esse jogo com a ambição humana, né? Mas, então, o filho mais velho ficou com o condado da Bulônia, né? Quando o pai morreu. O filho do meio ficou sem nada. Normalmente, o filho do meio é chamado de cadet, em francês, né? C-A-D-E-T, cadet, daí vem cadete, né? Que é o cara que entra no exército, né? E o filho mais novo, em geral, era o que ia para a igreja, ia ser padre ou ia para entrar numa ordem religiosa. O Balduíno, efetivamente, entrou, mas saiu. Não é a minha vocação, né? E o Godofredo, que, né, ficou sem nada também ali por ser o filho do meio, o cadet, o mais novo chama-se Benjamin, né? Benjamin, né? O Godofredo, um tio dele o designou como herdeiro, tá? Eu espero poder falar sobre isso aí um dia. Um tio dele morreu sem filhos e disse, eu vou deixar minhas terras para você, que era o condado da Baixa Lorena, né? Que é onde passou. Só que o tio dele, esse tio, que era... tinha um nome, tinha um apelido também, Corcova, ele tinha uma Corcova, né? Esse tio dele. Esse tio dele foi casado com aquela Matilde, lembra? De Canossa, né? Que estava com o Papa lá em Canossa quando chegou o imperador para pedir perdão. Eu já contei essa história aqui para vocês. Imperador péssimo, né? Que o Papa excomungou, o imperador tinha destituído o Papa, né? Mas, obviamente, quem perdeu nessa disputa foi o imperador, inicialmente, porque, como o Papa excomungou, ele, né, ninguém podia falar com ele, né? Então, como é que ele vai governar sem poder falar com as pessoas, né? Está excomungado. Então, ele foi pedir perdão ao Papa, atravessou os Alpes lá no inverno e foi pedir perdão ao Papa. E o Papa estava em Canossa, que é a terra dessa Matilde, condessa da Toscana. E essa Matilde, então, era casada com esse tio do Godofredo. Só que por alguma razão, e aí tem problema, eles não se deram bem, tá? E quando esse tio do Godofredo morreu, e ele deixou as terras para Godofredo de Bulhões, né? A Matilde falou, não, as terras são minhas. E começou uma disputa, né? Era assim a vida, né? Aliás, ainda é assim hoje, né? Mas sempre foi assim, né? O homem faz conta de centavo, né? Então, ele levou muito tempo para poder ficar com esse ducado da Baixa Lorena, tá? Ele levou uns 10 anos. Inclusive, ele ficou pela lealdade dele ao imperador que tinha sido excomungado, né? O Henrique IV. Então, ele era tão leal ao imperador Henrique IV que o Henrique IV foi excomungado, recebeu o perdão do Papa e depois ele atacou e tomou Roma. O imperador tomou Roma. E o pessoal tinha dito ao Papa, né? Então, não perdoa não que ele vai te atacar, né? Ele vai aproveitar o perdão, vai voltar a ser o imperador do Sacro Império e vai te atacar. E é o que ele fez. Ele falou, mas se o cara está ali dizendo que se arrependeu, tem que dar a absolvição, né? Só que o Godofredo foi junto com ele para tomar Roma, entendeu? Então, assim, a piedade do Godofredo nessa época não era uma coisa exemplar, não, tá? O cara sempre foi... Tem muita história nessas coisas, né? Mas voltando, né? Então, o Godofredo recebeu essa herança e outras heranças que a mãe passou para ele, etc., todas com dificuldade, ele conseguiu ir mantendo a herança dele. Então, o Balduíno partiu para a cruzada, né?
com o irmão, com os dois irmãos, né? Mas o comandante era o Godofredo, e eles foram pelo interior da Europa, né? Eles foram pela Hungria. Então, a referência aqui diz que ele entrou na Hungria em setembro, né? Foi uma marcha bastante rápida, né? Só que a Hungria já era cristã nessa época, o rei já era um rei cristão, há pouco tempo. A conversão da Hungria há pouco tempo, imagina, né? 1060 anos depois da morte de Nosso Senhor, a Hungria tinha acabado de ser convertida, né? O processo de conversão ao cristianismo foi muito lento, porque não era pela espada, né? Era uma conversão pelo convencimento, né? Quando o exército de Godofredo chegou na Hungria, o rei estava alarmado, porque tinha passado antes o exército do Pedro Eremita, que tinha feito a maior bagunça lá, né? Indisciplinado, né, pilharam coisas, fizeram muita coisa ruim. Então, o rei da Hungria disse, não, um momento, vocês só vão poder atravessar com uma garantia. Qual era a garantia, né? Isso é que eu acho curioso, né? A garantia é a família, né? Não tinha carta de crédito, carta de garantia, seguro garantia, não. A garantia foi o Balduíno. O Godofredo deu o Balduíno como garantia de que eles iam atravessar a Hungria sem causar problema, né? Obviamente o Balduíno ficou furioso. O Balduíno, a mulher dele, os filhos, os vassalos, toda a entourage do Balduíno ficou lá de refém do rei da Hungria. Era assim a coisa, quer dizer, hoje talvez, né, família, que família, pode ficar aí e tal, né, sei lá. Mas assim, a família era, e é, né, a essência da vida cristã, né, é a família, né, não é o indivíduo, né? O indivíduo é aquele para se salvar, a gente se salva no plano individual, né, mas a vida é da família, a unidade é a família, né, a unidade não é o indivíduo, a unidade é a família da sociedade, né. Infelizmente isso acabou, né, tudo agora os direitos individuais, né. Não, tinha que ser direito da família, né? Então, o Balduíno ficou de refém, né? Quando o Godofredo chegou na fronteira, o rei liberou o Balduíno, tá? E eles entraram no Império Bizantino na região de Belgrado, no final de novembro de 1096, né? E chegaram a Constantinopla quase na véspera de Natal, em 23 de dezembro de 1096, né? A hoste de Godofredo. Aí o que é que o imperador... Esse imperador bizantino é um grande imperador, tá? A história dele é muito interessante, né? Ele criou uma dinastia nova, o nome dele era Alexios, ou Aleixo, né? Comnenos era o nome da família. Era um grande imperador, ele enfrentou enormes dificuldades, os normandos tentaram tomar o Império Bizantino, e ele conseguiu sustentar, né? Muitos bárbaros tentaram também e ele conseguiu sustentar. A gente conhece muita coisa das cruzadas e sobre o Alexios, primeiro, por causa da filha dele. A filha dele escreveu uma vida elogiosa, né, do pai, que é muito interessante. O nome da filha dele era Ana Comnena. É muito interessante essa coisa. Então, quando o Godofredo chegou em Constantinopla, o imperador disse, não, vocês agora têm que jurar lealdade a mim, né? Vocês têm que se tornar meus vassalos, né? Ele começou a ficar assustado, né? Já tinha chegado Pedro Eremita com o exército dele, meio bagunçado, mas perigoso, né? Aí chega agora o exército de Godofredo, e estava vindo mais vários exércitos atrás. Eu vou pegar a sorte do imperador, né, de Constantinopla, é que eles chegaram separadamente, né?
Se tivesse chegado, vamos encontrar aqui e chegar junto, era uma catástrofe para o imperador. Então, eles foram chegando separadamente. Então, o imperador teve a oportunidade de barganhar com cada um separadamente, né? E cada um reagiu de uma maneira diferente, né? Todos, ao final, acabaram, vamos dizer assim, cedendo às pressões do imperador, né? Na verdade, o imperador queria ser o senhor feudal desses cristãos que estavam chegando lá, né? O exército de Godofredo ficou do lado de fora das muralhas. Não vou deixar esse cara entrar aqui, né? Ficou do lado de fora das muralhas de Constantinopla, né? E impôs um bloqueio ao acampamento do Godofredo. Só, vocês não saem desse, né, desse cercado aí do acampamento e tal, né? E queria que eles cedessem pela fome, né? Você não pode sair, né? Mas eles chegaram a um acordo depois, o Balduíno atacou coisas do imperador e tal, né? Mas chegaram a um acordo que foi o seguinte, tá? O imperador concordou em entregar o filho dele, olha que coisa, hein? Era um exército cristão, um exército de Godofredo apenas que estava lá. E o imperador entregou o filho dele como refém, para garantir o acordo que eles estavam fazendo, né? O filho dele herdeiro, João II Comnenus, né? E quem cuidou, que foi com a guarda dele foi o Balduíno, desse João II Comnenus, né? Mas assim, aí teve muita escaramuça, um não cumpria, vendia por um preço, o outro vendeu os alimentos, aí vendia com um preço mais caro, as coisas da vida, né? E finalmente, né, o Godofredo resolveu jurar fidelidade a Alexios, né, o imperador de Constantinopla, né? E prometeu devolver todas as terras, olha só, que eles conquistassem e que antes tinham pertencido a Constantinopla, ao Império Romano do Oriente. Isso é muito interessante, porque mostra assim, não, nós não viemos para ficar com isso aqui, não. Nós viemos para libertar o Santo Sepulcro, né, e você fica administrando, né? Só que como o imperador não cumpriu a parte dele, né, o imperador não mandou o exército dele, nem foi junto com os cruzados, tudo mudou depois, tá? Aqui vem uma coisa interessantíssima das cruzadas, né? Aí você vê a cidade de Antioquia, que era uma das 3 maiores cidades da antiguidade romana, né? As 3 grandes cidades eram Roma, Alexandria e Antioquia, né? Os cruzados atravessaram o Bósforo, né, em barcos bizantinos e foram descendo, né? Teve várias batalhas, os turcos. Aquela região já pertencia aos turcos, né? Uma das tribos turcas, né? Os seljúquidas, né? Então eles foram descendo e eu estou me adiantando um pouco, porque eu não estou ainda contando essa parte da cruzada. Eu estou falando sobre o Balduíno, tá? Então, quando chegaram perto de Antioquia, um pouco mais acima, o senhor lá de Edessa, né, o senhor armênio da cidade de Edessa, chamava-se Toros, enviou emissários, né, mandou 12 cidadãos de Edessa para falar com Balduíno, isso no início de 1098, que é quando os cruzados já estavam lá na região de Antioquia, querendo que ele ajudasse, né? O Balduíno ajudasse Edessa contra os turcos, tá? Edessa, vale a pena, né? Edessa é uma cidade única na história do cristianismo, né? Edessa é a primeira cidade ou o primeiro reino da história que se tornou cristão.
Isso é importante, né? Quer dizer, foi o primeiro reino que se tornou cristão, foi Edessa, né? E se tornou cristão por causa do Santo Sudário. O rei de Edessa, na época de Cristo, estava doente, uma doença incurável, e ouviu falar que tinha uma pessoa ali na Judéia, por ali e tal, que curava as pessoas, que era Nosso Senhor, né? Ouvi falar desse cara, mandou um embaixador dele lá para pedir para Nosso Senhor ir lá, para curar ele, né? E Nosso Senhor disse que não iria, mas mandaria alguém para curá-lo, né? Então, depois da morte de Nosso Senhor, provavelmente um dos 72 discípulos de Nosso Senhor, foi para lá levando o Santo Sudário, tá? Para Edessa. E o rei foi curado. Nós estamos falando aí do ano 30 e qualquer coisa, né? Da era cristã, né? Teve aí algumas idas e vindas, etc., mas o sudário permaneceu, o Santo Sudário, permaneceu em Edessa até 900 e qualquer coisa, 940, 950. Tá? Ou seja, ficou aí uns 900 anos em Edessa, né? Parte desse tempo ele passou lá perdido. O pessoal escondeu, porque o rei se converteu ao cristianismo, mas o filho dele que o sucedeu a ele voltou ao paganismo. Então, o Santo Sudário foi escondido, num lugar que se perdeu. Foi tão bem guardado o segredo que ninguém sabia onde estava o Santo Sudário, né? No começo do século VI, 520, 525, foi redescoberto o Santo Sudário, né, na muralha, num nichozinho dentro da muralha de Edessa. E coincidentemente, foi a partir dessa época, até essa época, as imagens de Nosso Senhor eram de uma pessoa sem barba, quase um grego, né, quase uma imagem grega, né? Quando o Santo Sudário foi redescoberto, em 525, por aí, teve uma enchente no rio, né? O Eufrates, acho que é o Eufrates que passa mais lá perto, não sei. Quando eles redescobriram o Santo Sudário, eles viram que a imagem de Nosso Senhor tinha barba, né? Curiosamente, todas as imagens de Nosso Senhor, feitas a partir daquele momento, ele está com barba, né? Então, assim, demonstra uma profunda crença das pessoas lá de Edessa, né, de que aquele era realmente o Santo Sudário, né? E eles passaram a adotar a imagem de Nosso Senhor, as características do Santo Sudário, com as imagens que são feitas a partir daquela época, é um negócio, assim, os grandes especialistas aí da arte, né, notaram dezenas de pontos em comum, né, entre as imagens que começaram a aparecer de Nosso Senhor e a imagem do Santo Sudário, tá? E o imperador de Constantinopla sabia que esse sudário estava em Edessa. E aí, no ano de 950, 960, ele mandou um exército para cercar Edessa. Cercaram Edessa. Edessa já era árabe, tá? Já era muçulmana, né? Mas o exército lá cercou Edessa e os caras, bom, estamos perdidos, né? Vão nos massacrar, vão nos matar, vão morrer, vão nos escravizar. E não, o general que estava cercando falou, eu tenho uma proposta. Me dá aquele pano e eu vou embora. Eu ainda pago para vocês aqui um valor, entendeu? Pô, que história é essa, né? E aí o pessoal de Edessa deu um outro pano para não entregar o Santo Sudário. Deu um parecido, cara, não é esse não, porque o exército bizantino estava com alguém que sabia como era o Santo Sudário, né?
Então, eu disse, não, não é esse não, me dá o verdadeiro, senão vocês vão se haver aqui com a gente. Então, eles deram o santo sudário, o exército bizantino foi embora. E os cristãos, que ainda tinha muitos na Edessa, saíram, né, desesperados, não leva não e tal, né? E a partir dessa época, o santo sudário ficou em Constantinopla até a tomada de Constantinopla pela Quarta Cruzada. Ou seja, de 960, e tem uma missa que foi estabelecida em honra a esse santo sudário, que é mais ou menos também de 960. Então, de 960 a 1204, o santo sudário ficou lá em Constantinopla. E em 1204, os cruzados, a Quarta Cruzada, por uma série de razões, são as vicissitudes aí da vida, as decisões da vida, os cruzados tomaram Constantinopla e levaram o santo sudário. Os cruzados já haviam visto, em 1203, né, eles estavam lá, né, em Constantinopla, e eles tinham visto a exposição do santo sudário, né, os bizantinos, eles faziam aquelas exposições, a cidade estava abarrotada de relíquias, né, Constantinopla. Porque à medida que os árabes iam tomando as coisas nas terras cristãs, na Terra Santa, eles iam levando as relíquias para mais longe. Chegou um lugar, só sobrou Constantinopla. Então, Constantinopla estava abarrotada de relíquias, né? Inclusive as relíquias da Paixão, né? A cruz de espinhos, né? Essas coisas estavam tudo em Constantinopla. E os cruzados viram isso. O santo sudário era exposto numa das igrejas lá de Constantinopla, Igreja dos Santos Apóstolos, se não me engano. Em 1204, quando os cruzados tomaram a cidade, os cruzados ficaram na cidade de 1204 a 1260, mais ou menos. Tá? Em 1260, os bizantinos retomaram Constantinopla. Mas as relíquias eles tinham levado. Né? Pode ficar, tipo, fica com aí o ouro e tudo, eu vou levar as relíquias. Né? Então, o santo sudário sumiu, né? E reapareceu na França 1350, por aí. Né? Mas é o mesmo. Né? Você tem como... Eu não vou contar essa história toda aqui do santo sudário, mas assim, ela reapareceu na França nas mãos de uma família de cavaleiros templários. Então, só para falar de Edessa, né? Senão a gente vai... Então, a Edessa estava... O senhor de Edessa, né? O rei de Edessa, chamava-se Toros, né? Falou, Balduíno, me ajuda aqui, contra os turcos que estão querendo tomar Edessa. Então, o Balduíno foi lá, a mulher dele já tinha morrido, isso é uma coisa importante, tá? Mudou totalmente, segundo grandes historiadores. Hoje tem muitos bons historiadores das cruzadas, dos templários e da vida medieval na Inglaterra. Tá? São, vamos dizer assim, os herdeiros, né, do Jonathan Riley Smith. Né? Mas tem muito bons. Inclusive, a única biografia que existe sobre Balduíno é de uma inglesa. Né? Eu nem sabia que existia. O livro foi publicado agora. Eu vi, assim, o Wikipedia às vezes ajuda, né? Você não pode acreditar cegamente. É bom quando você já conhece a história, vai só checar uma data, uma coisa, que você sabe mais ou menos que é ali. E lá eu vi que tinha esse livro, né? Eu mandei comprar, mas não chegou ainda, com essa biografia do Balduíno, né? Então, um outro historiador britânico chamado Barber, eu acho que está naquela lista da bibliografia que eu mostrei para vocês na primeira aula, ele diz que a morte da mulher dele, a morte da mulher do Balduíno, mudou a cabeça dele. Ele falou, agora eu vou ficar por aqui, eu não vou mais voltar. Né? Então, quando o Toros chamou o Balduíno, me ajuda aqui, etc., contra os turcos, talvez ele tenha, só vou ficar lá, né, em Edessa.
Então, Balduíno chegou em Edessa em 20 de fevereiro de 1098. Mas assim, ele falou, não quero ser contratado, não vou lutar por você na qualidade de mercenário, né? Então, os nobres de Edessa, né, obrigaram o Touros a adotar Balduíno como filho, logo herdeiro, para ele ficar lá e defender Edessa, né? Então é interessante, né? E um dos historiadores cristãos da época disse que assim, como é que o Touros lá de Edessa, como é que se adotava um filho lá? Você botava o cara aqui dentro da roupa aqui. Agora esse cara é meu filho e tal. Então a simbologia era essa, tá? Curiosamente, né, esse Touros, ele tinha aderido à igreja grega ortodoxa. E em Edessa tinha muito monofisista, né? Monofisista, quer dizer, tanta heresia, né, que houve aí no início do cristianismo, né? O arianismo dizia que Nosso Senhor era só homem, não era Deus, né? O monofisista dizia, não, ele era só Deus, ele estava ali, parecia homem e tal, mas mono é um, né? Ele só tinha ele não tinha as duas, ele não era totalmente homem e totalmente Deus, né? O monofisista não, ele é só Deus. Os arianos, não, ele é só homem. Tinha de tudo, né? Se tiver alguma possibilidade, tem algum humano que está entrando aí nessas coisas, né? Então, tinha muito monofisista lá na região de Edessa, né? E como o Touros era da igreja grega ortodoxa, e a maioria não era, né? Então eles começaram a conspirar contra o Touros, né? E mataram o Touros, né? O Touros, quando estourou uma rebelião contra o Touros, ele se refugiou com a mulher dele na Cidadela. O que é Cidadela, né? Você tem uma cidade amuralhada. Cidadela é uma pequena cidade, né? Cidadela é uma torre dentro da muralha, bem mais alta do que o resto da muralha, aonde as pessoas se refugiam esperando socorro, né? Se o socorro não vier em 3 meses, eu vou morrer de fome, né? Mas de repente chega alguém para me ajudar, né? Para você ter uma ideia, quando os cruzados tomaram Antioquia, os muçulmanos de Antioquia que restaram fugiram para a cidadela de Antioquia. E quando os turcos chegaram para cercar Antioquia com os cristãos lá dentro, você tinha o turco cercando Antioquia, os cristãos em torno lá da cidadela e se defendendo dos turcos, né? Então, o pessoal da cidadela só se rendeu quando os cristãos derrotaram os turcos que estavam cercando Antioquia. Então, esse conceito de cidadela é uma coisa muito interessante, né? É mais uma opção de defesa que você tem dentro de uma cidade amuralhada. Eu vou mostrar depois quando chegar aí no cerco de Antioquia, alguma coisa, eu vou mostrar como é que era essa história de cidadela, né? Mas, de qualquer maneira, os rebeldes mataram o Touros e a mulher dele. Consta que Balduíno não fez nada para salvá-los, né? E o Balduíno se tornou conde de Edessa, né? Foi o primeiro estado latino no Oriente, né? Foi o condado de Edessa, né? Então, 1098. O condado de Edessa voltou a cair em 1044, mais ou menos, o que gerou a Segunda Cruzada. Foi a queda de Edessa, foi um escândalo na cristandade, né? E o Balduíno, ele se casou com uma nobre de Edessa, né? Era filha de um dos nobres de Edessa, ninguém sabia o nome dela, mas recentemente começaram a chamá-la de Arda, A-R-D-A, Arda, né? Mas ele não teve filho com ela, tá? Só que de Edessa, o Balduíno conseguiu ajudar o exército cristão, né? Ele mandava comida, é uma região muito fértil ali, né? Entre o Tigre e o Eufrates, é uma região muito fértil, né? Então ele conseguiu mandar comida para os cristãos que passaram enormes dificuldades, né? Você tem uma ideia,
antes de chegar em Antioquia e durante o cerco de Antioquia, os cristãos passaram enorme dificuldade, né? Às vezes eles não tinham o que beber, eles furavam a veia do cavalo para beber o sangue, como se fosse a água, né? E depois até mataram os cavalos para comer a carne também, né? Do cavalo, né? E se um cavaleiro fazer isso, é o fim do mundo, né? A grande arma do cavaleiro é o cavalo, né? Então, mas o Balduíno mandou mandava comida para lá na medida do possível, né? Então, e quando os cruzados estavam cercando Antioquia, o governador de Mossul, cidade de Mossul, que hoje fica no Iraque, né, também ali entre o Tigre e o Eufrates, né, esse governador de Mossul chamava Kerboga. Ele foi liberar o cerco de Antioquia, um exército gigantesco. Só que no caminho ele falou, não, vamos antes tomar Edessa. E aí ele perdeu muito tempo tomando Edessa, deu tempo dos cristãos tomarem Antioquia. Então, quando os turcos chegaram em Antioquia, os cristãos já estavam dentro de Antioquia, né? O problema é que não tinha comida dentro de Antioquia, né? Então, os cristãos que 2 dias antes estavam cercando Antioquia, passaram a ser cercados dentro de Antioquia, né? Sem comida, né? Por isso que eles, em vez de ficar lá dentro tranquilamente, numa posição vantajosa, né, lutando contra os turcos, saíram de Antioquia para lutar contra os turcos fora das muralhas. Falou, daqui a 5 dias estamos todos mortos, com falta de comida, morreu, vamos morrer na batalha. Se Deus quiser, a gente morre na batalha. Só que venceram de uma maneira inacreditável. Eu vou contar um pouco essa história, né? Então eles saíram, alguns cavaleiros saíram a pé, outros saíram montados num carneiro, não tinha cavalo mais, né? Tinham comido os cavalos, né? Então Antioquia foi um dos pontos altos da primeira cruzada, né? Eles conseguiram esse portento, né? E eles conseguiram isso muito por causa da lança, né? Descobriram a lança que furou o lado do Nosso Senhor na cruz, né? Lá. Então, isso aí deu um ânimo enorme, né? Então, eles estavam com fome, devem ter feito um jejum a mais e foram para a batalha, né? E ganharam. Então, Balduíno e Edessa. A gente continua nesse ponto aqui na próxima aula, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora da Assunção, do Filho do Espírito Santo, amém.